Olá, paz do Senhor, tudo bem? Vai pregar pela primeira vez? Está nervoso, está nervosa? Frio na barriga? Não sabe por onde começar? Então hoje eu vou aqui dar umas dicas para você que vai pregar pela primeira vez. Para quem não me conhece, meu nome é Márcia de Abreu, irmã Márcia de Abreu, meu canal é conteúdo cristão, palavra, oração, dicas. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não tem um canal evangélico para seguir, siga aí o meu. Se você já tem um, siga o meu também. Se inscreva no canal. Vem fazer parte desse mundo maravilhoso que é o mundo da palavra de Deus. Então, vamos lá. Você recebeu o convite ali do teu pastor, da tua pastora, para pregar a palavra de Deus. Primeira vez. E você está super nervoso, isso é normal. Frio na barriga, mão gelada. Não está nem dormindo direito, né? Isso aconteceu comigo também. Isso também aconteceu comigo, por isso que eu estou falando tudo isso aí. Então, quando nós recebemos um convite para pregar a palavra de Deus, eu vou falar uma coisa para você. Esse desejo já está dentro do teu coração, assim como estava dentro do meu. Mas eu não sei você, mas eu nunca pedi a ninguém a oportunidade para poder entregar a palavra de Deus. Eu sempre quis deixar na mão do Espírito Santo para saber se verdadeiramente eu tinha um chamado para pregar a palavra. E um certo dia, meu pastor chegou perto de mim e me chamou. Falou, tal dia, né, você vai pregar a palavra. Sendo que antes, no culto das irmãs, eu nunca tinha tido oportunidade, a irmã do círculo de oração me chamou para levar uma saudação. E eu não sabia o que fazer, o que falar, não tinha separado nada. Vou ser sincera com vocês, eu não tinha nem o costume de ler muito a Bíblia. Estou sendo sincera. Não tinha muito costume de ler muito a Bíblia. A partir desse dia que eu comecei a ler mais a Bíblia. E aí, desse dia que eu comecei a ler mais a Bíblia, o desejo de pregar a palavra também foi crescendo dentro de mim. E eu fui buscando cada dia mais conhecimento, né? Foi assim que eu comecei. Então, o pastor me fez o convite, eu fiquei muito nervosa, né? E a gente nem dorme direito, porque fica pensando o que vai pregar. Mas fica calma, porque a palavra não é sua, a palavra é do Espírito Santo. É Ele que vai entregar. Você só vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então, hoje eu vim aqui para te dar algumas dicas. A primeira coisa que você tem que fazer é orar. Recebeu o convite? Eu não sei você, mas eu tinha um caderno que eu tinha várias pregações. Eu montava as minhas pregações e sempre apresentando a Deus quando eu tivesse a oportunidade de entregar alguma daquelas pregações. Mas você, se você tem um caderno pronto com pregações, você apresenta a Deus, ora ao Senhor, pede ao Senhor uma palavra. Fala, Senhor, o que eu vou pregar? Eu não sei o que pregar, não sei o que o Senhor quer que eu pregue. Porque assim, meu irmão, minha irmã, Deus, quando te chama através do pastor ou da responsável lá do grupo do círculo de oração, ele já tem as pessoas que vai levar naquele dia certo. Então ele sabe qual é a palavra que ele quer entregar ali. Às vezes uma palavra de libertação, de exortação, né? Eu não, ele, você não sabe, nós não sabemos, mas Deus sabe, né? Uma palavra de renovo. Então você tem que fazer o quê? Você tem que orar. Ora ao Senhor, fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu entregue? Eis-me aqui, eu sou um vaso nas tuas mãos, usa-me como o Senhor quer, mas o que o Senhor quer que eu entregue? Aí você começa a orar a Deus, pedindo a Deus a palavra. Faz um jejum, começa a se consagrar, porque nunca chama de uma hora para outra, né? Porque quando é a primeira vez assim, né? Comigo, teve só uma vez que o pastor chamou no mesmo dia, eu estava no culto, sentada assistindo o culto, o pastor mandou recado para mim que eu ia pregar. Mas isso aí é uma coisa muito difícil de acontecer. Geralmente chama, você vai se preparando, nem que seja um dia antes, mas dá tempo de você se preparar, porque você já tem aquele desejo. Se você foi chamado, você tem o desejo no coração. Então, o que você vai fazer? Você vai orar, preparar o texto e você vai ler o texto. Deus te deu o texto, você já sabe qual é o texto, Deus te deu, Deus confirmou.
além de você pedir o Senhor o texto, pede ele para confirmar. Ele vai confirmar aquele texto. Como é que ele confirma, Márcia? Você vai, às vezes Deus traz a confirmação no louvor, numa oração que você vai, Deus confirma no teu coração, né? Às vezes você está ouvindo uma pregação assim na rádio e aí fala daquele texto, poxa, o texto que eu vou pregar, esse que eu escolhi, então é uma confirmação. Você já pediu uma confirmação, então Deus está te confirmando de uma forma assim. E confirma no teu coração também. Você já sabe que é aquele texto, você vai começar a estudar aquele texto, você vai começar a ler o texto todo, ainda que você vá pregar 2 versículos. Lê o texto todo, relê, né, aquele texto. Pronto, você já orou, você já jejuou, você leu o texto, você já sabe qual é a palavra, você está, ok, já sei tudo que eu vou, né, entregar, Deus já falou comigo ali, mas não é você que vai entregar, é o Espírito Santo. Porque quando você sobe no púlpito, não é mais você, é o Espírito Santo. Você vai subir no púlpito, você vai cumprimentar a igreja normalmente, vai agradecer a oportunidade para o teu pastor ou pastora, o que te chamou para pregar. Eu costumo falar que eu não sou, né? Que às vezes as pessoas pensam que está subindo ali o pregador, um pastor, uma missionária. Eu não sou pregadora, eu não sou missionária, eu não sou pastora, né? Eu costumo falar, gente, eu não sou pregadora, eu não sou missionária. Eu sou só um vaso na mão do Senhor para entregar a palavra dele. Eu sou irmã Márcia. Não tenho título eclesiástico, né? Então, se você tem o título eclesiástico, você vai se apresentar. Eu sou missionário, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou... Não sei o que você é, né? Estou falando por mim. Então, você se apresentou, agradeceu a oportunidade para o pastor, porque temos que agradecer, porque ele confiou você entregar a palavra de Deus para a igreja dele. E é muita responsabilidade, não é para qualquer um, não. Então você agradece o teu pastor, né? Muito obrigada, pastor, pela oportunidade de estar aqui para entregar a palavra do Senhor. E aí você começa, pede os irmãos para abrir a palavra, começa a ler junto com a igreja a palavra. E depois que você leu tudo, né? Vou falar por mim. Eu tenho mania de ler todo o texto, né? Dependendo do texto que eu escolhi. Se for muito grande, eu não vou ler todo. Eu vou ler alguns versículos, né? Dentro do texto, você pode escolher alguns versículos para você aplicar na igreja, não precisa aplicar o texto todo. A minha última pregação agora foi Josué capítulo 7, que fala do pecado de Acã, né? É um texto muito grande. Eu lia até um certo ponto, depois eu peguei alguns versículos e fui aplicando na igreja devagar, porque senão fica muito cansativo. E quando você for aplicar, você começa antes, dá uma introdução, né? Dá uma introdução daquilo que você vai aplicar. Por exemplo, eu falei sobre o pecado de Acã, né? Aí eu comecei a falar que aquilo ali foi, olha, aqui foi um homem chamado Acã, e você tem que saber a origem dos personagens, né? Aqui o povo de Israel pecou contra Deus, porque eles levaram para dentro da casa deles o anátema através de um homem chamado Acã. Aí fala o nome do personagem, né, do Acã, e o que ele fez. E aí você começa a explicar, né, aquele texto ali para a igreja, e depois você começa, depois que você leu e você explicou ali o que você vai falar, sobre o que você vai falar, você pode dar até nome para o teu texto, para a tua pregação. Você pode falar, cuidado com o que você leva para dentro da tua casa. Tem até um vídeo aqui no canal falando sobre esse texto. Cuidado com o que você leva para dentro da tua casa. Então eu falei, né, sobre esse homem que levou o objeto que não era para levar para dentro da casa dele e sofreu as consequências juntamente com a sua família. Então você vai dar um tema, se você quiser dar tema para o teu texto, para a tua pregação, você dá, né? E aí você vai e começa a aplicar na vida da igreja aquele texto ali que você escolheu. Começa a aplicar versículo por versículo, aplicando na vida da igreja, né? E depois de tudo que você aplicou, você já está quase acabando o fim, porque tem um tempo, tem um relógio ali também que você não vai poder ficar ali o tempo todo pregando, você tem um tempo de pregação. E você vai aplicando na vida da igreja, né? E depois você vai, no final de tudo,
Você pode pedir o teu pastor para cantar um hino de acordo com aquele texto que você pregou, ou então você pode fazer uma oração também, pedindo ao seu pastor, né, autorização, para você poder orar em cima daquilo. Se você trouxe uma palavra sobre perdão, sobre pessoa que não consegue perdoar, você pregou sobre isso, aí você pode cantar um hino que fale que você tem que perdoar, liberar o coração, né? Para perdoar, falar sobre coração limpo. Um hino que fale sobre o texto que você pregou. E aí você já está acabando. O frio na barriga continua, a mão ainda está gelada, mas você já está mais à vontade, né? Então é isso, você acabou de pregar, né? Agradece ao teu pastor depois da oração ou do hino, né? E você pode falar também assim, que o Espírito Santo continue falando mais ainda no coração da igreja. Isso é muito bom, porque quando as pessoas acabam de ouvir o que você pregou, ela vai com aquilo ali, comendo aquela palavra ali, o Espírito Santo vai também com ela ali, trabalhando. Olha, você ouviu lá que você tem que perdoar e tal, entendeu? Aí você pede o Espírito Santo para ir continuar ministrando na mente daquela pessoa a palavra, no coração daquela pessoa a palavra. Amém? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Depois eu vou trazer um outro vídeo aqui, o que você não deve fazer, né? Uma das coisas também, vou botar no próximo vídeo sobre isso. Você não deve falar que está nervoso, tá? Quando você subir no púlpito, não fala que está nervoso. Porque se as pessoas não estavam percebendo, agora elas vão começar a perceber. Olha, me perdoe, meus irmãos, eu estou muito nervoso, nervosa. Não faça isso. Não diga que está nervoso ou nervosa, tá? Porque as pessoas vão começar a observar o teu nervosismo. Tá bom? Então, depois eu vou fazer um outro vídeo falando o que você não deve fazer quando subir para pregar, por experiência também minha. Que Deus abençoe, tá? Eu quero orar por você que vai pregar pela primeira vez. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, tá aí o teu servo, a tua serva que vai entregar a tua palavra pela primeira vez, meu Deus amado. Assim como o Senhor também me usou, usa teu servo. Enche ele do teu azeite, um azeite novo e puro, para que a tua igreja saia renovada, abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Até o próximo vídeo.